Olá. Eu gostaria que vocês assistissem um trecho desse filme. Essa comédia, O Todo-Poderoso, mostra como seria se Deus desse a um ser humano comum seus poderes divinos. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Independente de qualquer religião ou crença, a mensagem ficou clara nesse trecho do filme. As pessoas não percebem que elas têm o poder. Ou seja, você já nasce com ele. Basta saber usar. Nascemos com o livre-arbítrio, que é o poder de decidir, escolher o que é melhor para nós. E essa escolha tem a ver com o tempo. Eu sei. Parece um clichê, não é? Mas dizem que a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. E eu concordo com isso. A vida é tão curta, e o tempo passa tão rápido, não é mesmo? Mário Quintana falou mais ou menos o seguinte: quando se vê, já são 6 horas. Já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal, já terminou o ano. Quando se vê, nossos filhos cresceram. Quando se vê, já se passaram 30, 40, 50 anos. E aí? Aí fica tarde. O sol se põe. Nas costas ficaram dia, o mês, o ano, os filhos, a vida. Qual o legado deixado? Não deu tempo. Pode ser outro clichê, mas gosto muito da frase. Quem mata o tempo não é assassino, mas sim um suicida. Mata a si mesmo. E aos sonhos de muitos que estão ao seu lado, de muitos que virão. A maturidade nos ensina algumas coisas. A primeira delas é construir todas as suas estradas no hoje, porque o futuro vencedor dependerá dessa sua decisão. Muitos dos que estão aqui têm a liberdade de usar seu tempo de forma que lhes convém. Por isso são autodisciplinados. E assim sendo, procuram fazer escolhas certas dentro dos limites, dentro das regras, não é mesmo? Porque gerenciar a vida é uma questão de escolha. Não se pode perder tempo, por exemplo, escolhendo reclamar e amaldiçoar sua sorte, ao invés de encarar o sol da manhã no rosto e ver as oportunidades que lhe aparecem. Os que assim fazem têm sorte na vida. São reconhecidos pelo aproveitamento do tempo. São os que deixam marcas, legados. Esses homens e mulheres autônomos escolhem o sol que vemos pela frente para vencer, porque o sol da tarde queima. Autonomia é sinônimo de autoconsciência, de autodeterminação em favor não somente do próprio crescimento, mas do crescimento da sua companhia, da sua consciência, da sua família. Preparem-se, encham-se de sabedoria, façam um pacto com o tempo e usem-no a seu favor. Vocês só estão aqui hoje porque merecem. Então, vão em frente. Sorriso no rosto e firmeza nas decisões. Deixem sua marca. Você quer um milagre? Seja um milagre. Bom evento a todos. Vamos orar antes da gente abrir a Santa Bíblia. Pai querido, peço-te, Senhor, por tua bondade. Ajuda-me e todos que estão em oração comigo, Senhor, para que essa mensagem
possa fazer significado na vida de todos nós, das crianças aos idosos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Hoje eu quero dizer uma palavra especialmente aos idosos. E você que é novo aí, é nova, você talvez seja um juvenil, seja um jovem, não é? E você pensa assim, então essa mensagem do pastor Gilson aí hoje não tem nada a ver comigo, porque ele está dizendo que vai falar para os idosos. Eu creio que essa palavra, que essa mensagem vai servir para você também, que é novo, para você que é nova. Até porque um dia você será um idoso, não é? Um dia você será uma pessoa idosa. E você me dirá assim, não, mas isso vai demorar muito. Como diz o outro, sabe nada, inocente. O tempo passa muito rápido, é impressionante. Outro dia eu era um juvenil e eu me lembro muito bem de quando eu era um juvenil. Aí eu me tornei jovem e eu nem lembro direito como foi ser jovem, porque passou rápido e eu já me tornei adulto e não vai demorar muito, já serei considerado idoso, misericórdia. O tempo passa muito rápido. E ei, não fique aí pensando que você não vai envelhecer, vai sim. Aliás, só tem duas possibilidades de você que é novo não envelhecer. A primeira é magnífica, é se Jesus voltar logo. E tomara que Ele volte logo, para que você que é jovem nem envelheça, para que eu que já estou assim coroa nem fique um velhinho fraquinho. Tomara que Ele volte logo, para que você nem envelheça. Mas olha, se Jesus não voltar logo e muito logo, a outra opção para você não envelhecer é você morrer novo. Que tal? Não, isso não é legal. A gente não quer morrer nem depois de velho, quanto mais novo. Então, fica aí, receba essa mensagem, independentemente de você ser um juvenil, de ser um jovem, de ser um adulto ou de ser uma pessoa idosa. Mas, sinceramente, preparei essa mensagem e para o próximo programa, pensando de uma maneira muito especial e muito carinhosa em nosso público idoso. Porque eu sei que há milhares e milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo que já têm dos 60 anos para cima e que acompanha de maneira muito assídua a programação da Rede Novo Tempo, incluindo, evidentemente, o programa A Voz da Profecia. Então, eu preparei esta mensagem do próximo programa pensando assim, muito respeitosamente e carinhosamente, em você que me dá a honra da sua companhia e da sua audiência e é uma pessoa idosa. Billy Graham, o famoso pregador do século XX, no livro De Volta para Casa, ele diz assim, a velhice não é para os fracos. A velhice não é para os fracos. Sim, sem dúvida, velhice é uma fase desafiadora. É preciso ser forte para vivê-la e vivê-la bem. Provérbios, capítulo 20, verso 29. Vamos lá? Provérbios, bem aí no meio da Bíblia, capítulo 20, verso 29. Na minha Bíblia está escrito assim, a glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Vou repetir. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Na juventude é que a gente tem maior força física, né? Maior vigor físico. Mas aí o sábio diz assim, a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Como é que estão aí os cabelos? Se é que eles estão aí ainda, né? Se é que eles estão por aí, como é que estão? Branquinhos ou não? Você é aquele tipo que fica idoso, mas o cabelo não embranquece? Não muda de cor? Ou, aliás, até mudou, mas você providenciou um meio de impedir essa mudança? Os cabelos estão pintadinhos, pretinhos, loirinhos.
A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Mas se você não gosta dos cabelos brancos, tudo certo. Você pinta seus cabelos, eles são seus, você faz com eles o que você quiser. Ou então você corta, raspa, não é? Tira tudo, faz como você achar melhor. Eu, particularmente, até hoje nunca mexi nos meus, assim, no sentido de pintá-los. De vez em quando tem até alguém que aparece por aí e diz assim, pastor, pintou o cabelo? Não, nunca pintei. É que às vezes, inclusive aqui na TV, de acordo com a luz, né, com o momento, às vezes quando eu estou gravando ao ar livre, ali pela claridade, pelo sol ou pela sombra, enfim, às vezes parece que está mais preto, está mais branco. Outro dia alguém até me disse, parece que deu assim um tom de vermelho, pastor. Eu falei, misericórdia. Nunca pintei e não pretendo pintar, mas como já disse, com seus cabelos você faz o que você quiser, tá bom? Provérbios, capítulo 16, agora verso 31. Busque aí na sua Bíblia, só voltar um pouquinho as páginas. Provérbios 16, 31. Está escrito assim, os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Quando os idosos são exemplos de justiça, de correção, de dignidade, de sabedoria, então eles coroam as realizações de sua vida e eles se tornam uma influência positiva. Mas o contrário também é verdade. Como é triste e vergonhoso, como é decepcionante, quando pessoas idosas trilham o caminho do mal, da injustiça, da desonestidade. Como é desagradável, por exemplo, a gente vê uma pessoa algemada, né? Um jovem algemado. Agora quer ver mais estranho ainda, mais impactante no sentido negativo, é quando a gente vê um idoso sendo algemado, sendo preso, sendo encarcerado. Oh, que decepção! Essas palavras aqui de Salomão, elas são reais na vida de quem vive com dignidade. Vou repetir, os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Quem vive de maneira justa, digna e correta, então torna-se um idoso ou uma idosa, uma pessoa digna de toda honra e de todo respeito. Como você está vivendo hoje? E eu digo especialmente para você, que é uma pessoa já idosa, como você está vivendo hoje? Não importa o passado, quando você era jovem, e talvez você cometeu erros por inexperiência, por curiosidade, por imaturidade, por impetuosidade, mas e agora? E agora, com a idade avançada, com a experiência de vida, você segue repetindo os erros da sua juventude ou você aprendeu a viver com sabedoria? O que você tem aprendido na escola da vida? Longe de ser um parque de diversões, ou um hotel 5 estrelas, a vida é uma grande sala de aula. Pense nas suas experiências, tudo que você já viveu, já passou. E observe aqui uma coisa, experiência não é simplesmente o que acontece com a gente, mas o uso que nós fazemos com aquilo que nos acontece. A experiência ela se torna favorável ao nosso crescimento, à nossa aprendizagem, nosso amadurecimento, quando nós sabemos tirar lições de cada situação vivida, seja uma situação de sucesso ou seja de fracasso. Aí sim, nós temos não somente idade, mas maturidade. Eu costumo dizer que não basta envelhecer, é preciso amadurecer. Até porque os canalhas também envelhecem, não é? Insisto, não basta envelhecer, é preciso amadurecer. Nem todos que envelhecem amadurecem. E, aliás, há alguns que nem chegam a envelhecer e já se tornam pessoas maduras. Porque, como disse, aprendem a tirar de cada experiência vivida, ainda que tenha pouca experiência, mas aprende a tirar de cada experiência vivida alguma lição que seja significativa para o seu crescimento,
para o seu amadurecimento. Por isso que às vezes a gente vê idosos imaturos e jovens maduros. Tudo depende da sabedoria, de tirar lições positivas de cada situação vivida, seja de sucesso ou de fracasso. Assim é a vida, não é? A gente vai vivendo e aprendendo. Como dizem, nós somos eternos aprendizes. Quem acha que já sabe tudo, que não tem mais nada a aprender, não, eu sei tudo, já sei tudo, já aprendi de tudo, então já pode mandar fechar a tampa do caixão. Já não tem mais sentido de viver, porque nós somos eternos aprendizes. Viver é aprender, viver é crescer, viver é amadurecer. Olha esse texto aqui de Paulo como é interessante. É primeira carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, verso 11. Já vou lhe mostrar aqui. O servo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Não é interessante isso? Paulo está dizendo, olha, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Eu poderia até acrescentar aqui, agia, né, como menino. Até que, ou quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E interessante que aqui no capítulo 14, agora no verso 20, está pertinho se você está aí com sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 20, olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Repito, irmãos, não sejam meninos no entendimento. Numa outra versão diz assim, não sejam meninos no juízo. Quanto à maldade, ou quanto à malícia, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Permanecer criança na malícia, na simplicidade, na humildade, na disposição de aprender e perdoar. Aí sim a gente deve permanecer criança, diz Paulo, porque criança não tem malícia, criança é humilde, criança é aberta para aprender, para perdoar. Nesse sentido, diz Paulo, permaneça criança, continue sendo criança, mas você precisa ser adulto no juízo, adulto na maturidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, não basta realmente envelhecer, tem que crescer. E crescer não apenas no sentido físico, mas no sentido interior, em relação ao seu caráter, à sua maturidade. Não pode continuar agindo como criança, falando como criança, pensando como criança, no que diz respeito ao aspecto da maturidade. 2 pontos que eu gostaria de compartilhar com você, que julgo serem, assim, importantes, além, é claro, de muitos outros, né? Para ser um idoso ou uma idosa feliz. 2 pontos importantes. Primeiro deles, tem a ver com o passado. A gente precisa relacionar-se com o passado de uma forma positiva. Procurar lembrar, recordar só de coisas boas. Você dirá, mas eu não consigo. Esforce. Coloque suas energias nisso. Luta para abandonar as recordações ruins e cultivar as boas lembranças. É preciso trazer do passado só o que lhe motiva no presente e lhe dá esperança para o futuro. Isso é bíblico. Não faz tempo que você tem aqui no programa, Lamentações capítulo 3, verso 21. O profeta Jeremias diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu gosto dessas palavras.
quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ei, meu amigo, minha amiga, você que já está idoso, idosa, olha bem aqui, deixa eu lhe dizer, não há sabedoria em ficar recordando dores, decepções, perdas, traições, sofrimentos. Não há sabedoria em ficar recordando pecados seus e de outros, coisas do passado. Não há sabedoria nisso. Cristãos que acumulam sombras e tristezas no coração, cristãos que vivem assim reclamando e se queixando, já viu a gente assim, que só reclama, só se queixa, estão dando aos outros uma falsa ideia da vida cristã. Não há nenhuma sabedoria em a gente ficar recordando assim, dificuldades, problemas, tristezas que a gente já viveu, injustiças, decepções. E tem gente que não só fica recordando, mas fica falando sobre essas coisas e lamentando o tempo todo, ao ponto delas se sentirem assim, esmagadas pelo desânimo. Uma pessoa que assim vive, não tem esperança, está rodeada de trevas, está rodeada de escuridão e pior, ela ainda lança assim, trevas sobre outras pessoas. Ela está excluindo a luz de Deus de si própria e está lançando sombras, trevas sobre o caminho dos outros. Se você for ao passado, procure lembrar-se de coisas boas e conte para motivar, para instruir, para inspirar os outros. E é claro, para exaltar e agradecer a Deus por seu cuidado. Que pena que tanta gente estraga a vida no presente porque não consegue sair do passado. E quando volta ao passado, volta para o que é ruim, não para o que é bom. Por mais que você tenha vivido coisas ruins no passado, e quem não viveu? Mas certamente você teve também bons momentos, você encontrou boas pessoas, você teve conquistas, realizações e alegrias. Em vez de ficar olhando para trás e pensando nas coisas ruins, se for olhar para trás, olhe para o que foi bom. Cultive esse tipo de pensamento e fale a respeito dessas coisas boas. O conhecido texto de Paulo é próprio para esse momento. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Não são poucos os filhos de Deus em todo o mundo que amam essas palavras de Paulo, que conhecem esse texto bíblico, especialmente quando Paulo diz assim, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Paulo tinha muitas razões para se entristecer ao pensar no passado. Muita coisa ruim ele precisava esquecer. Paulo, antes de se tornar um cristão, ele pertencia ao grupo dos fariseus. Os fariseus, eles eram líderes em Israel, líderes religiosos e também políticos. Os fariseus, a própria palavra fariseu significa separado. Os fariseus, eles eram os separados. Eles eram os especiais. Eles se sentiam assim, a elite religiosa e espiritual de Israel. Os fariseus eram muito convencidos, arrogantes, intolerantes. E Paulo foi assim, um fariseu, no pleno sentido da palavra. Ele se tornou um perseguidor, você certamente conhece a história, ele se tornou um perseguidor da igreja cristã. E em nome dessa sua religião, em nome dessa incompreensão em relação ao Evangelho, a Jesus Cristo, Paulo esteve envolvido em aprisionamento de cristãos, torturando, machucando, fazendo a igreja sofrer. E depois que Paulo se converteu ao cristianismo, a princípio ele foi rejeitado pela igreja, porque muitos desconfiavam. Afinal de contas, será que esse homem se converteu mesmo?
ou ele está se infiltrando em nosso meio para nos perseguir e nos prejudicar? A pregação de Paulo, a princípio, não foi compreendida pela igreja, e ele sofreu bastante. E aí ele passou a ser perseguido pelos judeus. Ele passou a ser perseguido pelos próprios fariseus e pelos sacerdotes de Israel. Que vida difícil, hein? Primeiro perseguia a igreja. Aí quando veio se unir à igreja, a princípio foi incompreendido por ela e começou a ser perseguido também por aqueles que antes eram seus amigos. A vida de Paulo não foi fácil. Quanta tristeza ele devia sentir quando imaginava quantos cristãos foram machucados, presos, perseguidos, maltratados por ele. Paulo tinha muitas razões para se esquecer do passado ruim. Imagine o quanto o inimigo atormentava esse servo de Deus com seu passado de erros, de traumas, de injustiças. Por isso que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, é preciso romper, é preciso esquecer com as decepções do passado. O que passou, passou. Esqueça, deixe para trás. Agora eu vou lhe mostrar um texto que a princípio parece até contradizer o ensino de Paulo. Porque Paulo diz assim, olha, vamos nos esquecer das coisas que para trás ficam. Esse texto aqui parece contradizer o ensino de Paulo, mas já vou lhe explicar que não há contradição alguma. Isaías capítulo 46, no verso 9. Eu disse Isaías 46, verso 9. Na minha Bíblia está escrito assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Paulo aconselha a igreja a esquecer das coisas que para trás ficam. Mas aí vem o texto de Isaías, onde Deus nos diz assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade. Mas observe esse detalhe que faz toda a diferença, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Lembrar o que do passado? Lembrar que eu sou Deus. Recordar os poderosos atos de Deus em nosso favor. Oh, aí sim! Aí a sabedoria de voltar ao passado e pensar nele. Lembrar de o quanto Deus cuidou de você nas suas adversidades. O quanto Deus buscou você e encontrou você e transformou a sua vida. Oh, como vale a pena isso, não é? Pensar do jeito como o Senhor cuidou de nós no passado e Ele a cuida ainda hoje, porque Ele não muda. O Senhor não mudo, está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Isso está no profeta Malaquias, não é? Quando o profeta diz assim, Malaquias capítulo 3, verso 6, é isso mesmo, o Senhor diz assim, eu, o Senhor, não mudo. E agora eu cito para você Hebreus 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não é maravilhoso saber disso? O seu Deus, que esteve com você no passado, Ele está com você no presente. Então, se você quer recordar o passado, lembre-se dos poderosos atos de Deus na sua vida e de pessoas que você ama. Glorifique o nome de Deus, porque Ele cuidou de você no passado, está cuidando de você hoje, porque o Senhor não muda e creia, Ele vai cuidar de você até o fim. E mesmo se a morte chegar, porque a morte chega para todos os que vivem, se a morte chegar, se Jesus não voltar antes, nem a morte poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o seu Senhor, o seu Deus. Glórias a Deus por isso. Eu quero compartilhar com você uma linda promessa que está aqui no profeta Isaías. Vou voltar aqui a Isaías, no capítulo 46. Profeta Isaías, capítulo 46. Agora, leio os versos 3 e 4. Está escrito assim: escutem, ó casa de Jacó e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento.
Até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz, e eu os levarei, eu os carregarei e os salvarei. Que palavra, hein? Que bênção! Deus está dizendo para você, meu amigo, minha amiga, você que já é uma pessoa idosa, não tenha medo, porque eu que carrego você desde o ventre materno, desde o seu nascimento até a sua velhice, eu serei o mesmo. Ainda que você tenha mudado e já esteja aí de cabelos brancos, ou até sem cabelos, mas o seu Deus não muda. Ele continua com toda a força para cuidar de você, para conduzir você, para salvar você. Segundo motivo, porque eu quero lhe apresentar para você ser um idoso, uma pessoa feliz. Primeiramente, eu falei o fato de que a gente deve voltar ao passado só para recordar coisas boas e não ruins. E agora o segundo motivo é ter sempre no coração, na alma, um sentimento de gratidão. Sim, a gratidão é essencial para qualquer ser humano, inclusive para o idoso ser uma pessoa feliz. Esse é um ponto importantíssimo. Cultive um espírito de gratidão. Aqui no Salmo 103, talvez estas sejam as palavras de gratidão que a gente mais lê na Santa Bíblia, não é? Salmo 103, versos 1 a 5, o salmista diz assim: bendiga a minha alma o Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma o Senhor e não se esqueça de nem um só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem cura todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como da águia. Glória a Deus! O Senhor é maravilhoso. Ser idoso não é problema. O problema é ser um idoso ou uma idosa pessimista, uma pessoa rabugenta, chata, que vive reclamando, se queixando o tempo todo. Cuidado, meu amigo, minha amiga, para você não se tornar uma pessoa assim. Seja um idoso ou uma idosa alegre, legal, sorridente, otimista, uma pessoa feliz, bem resolvida, uma pessoa agradecida. O Senhor é contigo, o Senhor é o seu Deus, você não precisa temer nada. Quer ver mais aqui mesmo no Salmo 103? Agora, a partir do verso 13, está escrito assim: quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Você floresceu, você nasceu, você cresceu, você se desenvolveu. Agora talvez você sinta, usando aqui a linguagem bíblica, você sinta que o vento está soprando aí, não é? Aproxima-se a hora de desaparecer. Oh, Deus tenha misericórdia de você, de mim, de nós todos. E a Bíblia diz: e você não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas tenha calma. Lembre-se da promessa. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Se a morte chegar, se Jesus não voltar antes, sua morte não será o fim. Deus tem a eternidade para você. Ele fez com você uma aliança eterna e Ele irá cumpri-la. Porque Deus é fiel.
O Senhor não se esquece de nenhum dos seus filhos. O Senhor tem uma aliança eterna, conforme está escrito, com aqueles que o temem, com aqueles que cumprem a sua aliança. Que Ele abençoe você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continuem cada vez mais reais na sua vida. Em nome de Jesus, meu amigo, minha amiga, você que é idoso, você que é idosa, coloque-se inteiramente nas mãos do Senhor e confie nele, porque Ele é fiel. Deus lhe abençoe. Agora tem música do Quarteto Arautos do Rei, e essa música foi escolhida para motivar você, lembrando que você tem um Deus, você tem um Senhor, Ele está acima de tudo e de todos. Ele não se esquece de nenhum dos seus filhinhos. Ele que cuidou de você desde o seu nascimento. Ele que buscou você em algum momento da sua vida para que você se encontrasse com Ele e encontrasse um novo sentido para a vida. Esse mesmo Deus que lhe encontrou, Ele permanece com você, está guiando você para a eternidade. Ele está guiando você para a vitória completa. Ouça agora, Arautos do Rei, o seu nome é o Senhor. Não há outro ser absoluto, inefável, não há outro ser com poder tão singular que as Pleiades e o Orion sustente em seu lugar, cuja voz comande céus, terra e mar. O seu nome é Senhor, Senhor, sublime, insondável, soberano e santo. Abba, o grande eu sou, grande eu sou. Todo ser que respira, todo louvor, honra e glória ao Senhor. Rei dos reis, Criador, Deus bondoso, Deus conosco, toda língua e nação ao eterno adorai. Eu canto aleluias, pois o excelso Adonai é o mesmo quem eu chamo de Pai. Meu Pai, o seu nome é Senhor, Senhor, sublime, insondável, soberano e santo. Abba, o grande eu sou, grande eu sou. Todo ser que respira, todo louvor, honra e glória ao Senhor. Senhor, de absolutamente tudo, louvamos-te, pois tu somente és digno de toda adoração. Seu nome é Senhor, Senhor, sublime, insondável, soberano e santo. Abba, o grande eu sou, grande eu sou. Todo ser que respira, todo louvor, honra e glória ao Senhor. Todo louvor, honra e glória ao Senhor. Maravilhoso é o nosso Senhor, que Ele seja exaltado na sua e na minha vida, hoje para sempre.
porque Ele é fiel, a nossa força vem do nosso Deus. Continue cada vez mais firmado nele, estabelecido sobre Ele e sobre a sua palavra, e você vai ver que, apesar de todas as lutas, dificuldades e durezas dessa vida, a gente vence quando nós estamos nas mãos do Senhor. Eu quero ler só uns versinhos antes da gente orar. Guarde com você essas palavras benditas. Profeta Isaías, capítulo 35, versos 3 e 4, está escrito: fortaleçam as mãos frouxas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo, eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Fortaleçam, diz o profeta, as mãos frouxas, as mãos fracas. É claro que essa aqui é uma palavra às pessoas que, no contexto da mensagem de Isaías, estavam desanimadas. Mas servem para você e para mim também estas palavras benditas. Se você tem andado meio abatido e desanimado, em nome de Jesus, fortaleça essas mãos fracas e, como diz o texto, firmem os joelhos vacilantes. Volte-se para Deus, busque o Senhor, esteja em comunhão com o Senhor. E o profeta diz: digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo, porque o Senhor vem para salvar vocês. E no verso 10, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Palavra de Deus para você. Um dia todos os resgatados do Senhor, de todos os tempos e todos os lugares, serão levados à presença do Senhor. E Deus tirará de nosso coração toda dor, toda tristeza, todo trauma, toda lembrança ruim. Deus fará novas todas as coisas. Vamos orar juntos? Pense no Senhor agora comigo. Pai querido, glorificamos Teu nome, Senhor, por Tua palavra que é bendita, e eu te peço nessa hora especialmente por aqueles Teus filhinhos e filhinhas que são pessoas idosas, que estão orando comigo. Senhor, renova-lhes a fé, a esperança, a alegria, que eles tenham confiança inabalável no Senhor, até que a nossa vitória no Senhor seja completa em Tua santíssima e eterna presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe você. Se o Senhor permitir, próxima semana nós vamos seguir com esse tema. Lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço. Tchau.